Olá, formado em 2004, ele fez parte da segunda turma do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, editor na sucursal São Paulo do portal Metrópolis, ele começou como estagiário aqui na universidade, na TV Mackenzie. Como profissional, passou pela Rádio Estadão ESPN, UOL, Revista Veja, entre outras. O programa Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Tomás Molina. Ninguém te chama de Tomás, né? Ninguém me chama de Tomás. Ninguém sabe quem é o Tomás, né? Então, a partir de agora, eu vou te chamar de Batata. Tudo bem. Teu nome oficial. Batata, obrigado por você ter vindo. Viu? Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. É um prazer também, porque são 20 anos de formação da sua anos. turma. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Vou começar com a pergunta básica. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu sempre tive uma vontade de fazer rádio, de contar a história um pouco ao vivo, essa história de falar dos problemas da cidade. Então isso acaba me levando para o jornalismo no sentido de querer contar a história e fazer as situações ao vivo. O teu TCC foi rádio? Foi rádio. Foi sobre as mulheres no rádio esportivo. Isso em 2004, que é um tema que ninguém explorava muito, né? E hoje voltou, né? Quer dizer, teve uma fase das mulheres no rádio esportivo, depois parou e eu acho que agora voltou com tudo. Sim, é um caminho sem volta, né? Mulheres na TV esportiva também, que muita coisa está acontecendo. E como é que você chegou ao Mackenzie? No Mackenzie, fiquei sabendo, a gente é da segunda turma, né? Então, o nome Mackenzie sempre chamou a atenção. E eu tenho, minha família também fez outros cursos no Mackenzie. Tenho primas que fizeram desenho industrial, arquitetura. Então, o Mackenzie sempre foi enraizado na família. E quando abri o curso de jornalismo, que era o que eu queria fazer, foi uma naturalidade fazer o vestibular daqui. Batata, de lá para cá muita coisa mudou. Uma das coisas foi a questão do diploma. Na tua época o diploma era obrigatório para o exercício legal da profissão, depois caiu. Isso te preocupou quando houve a queda do diploma e te preocupa hoje? Preocupou um pouco na época, porque é uma coisa nova que a gente não sabe o que vai ser. Mas com o tempo deixou de preocupar, porque você vê que o ofício continua precisando de uma formação. Não é qualquer um que pode fazer jornalismo, por mais fácil que pareça ser, por mais gente que fala, não, se eu conseguir falar numa câmera, eu posso ser jornalista. E não é bem assim. Então, acho que hoje é mais tranquilo nesse sentido. Assim, existe uma necessidade, as empresas entendem a necessidade, não saem contratando também qualquer um sem diploma, só porque não é obrigatório. Eu me lembro da sua turma, evidentemente, tem muito carinho, um contato próximo com eles, com vocês até hoje, né? Como foram esses anos na universidade, sendo a segunda turma, experimentando todo um processo de implantação praticamente do curso? Como é que foram esses 4 anos? Foi uma coisa nova para todo mundo, né? Assim, a gente sentia que tinha uma adaptação tanto da universidade quanto da gente. Para a gente é, obviamente, tudo novo, porque é um curso de faculdade, mas a gente via que tinha muita coisa aqui que o Mackenzie também foi aprendendo com as necessidades naturais que aparecem, sem imaginar que teria na hora que montaram o curso. Por exemplo, comparando com hoje. Você é de uma época que não tinha rede social, praticamente. Não tinha, né? O Orkut veio em 2004, a gente estava se formando, né? Mas assim, de estrutura mesmo, de máquina fotográfica, por exemplo, eram 3 professores com 3 máquinas. Com revelação. 70, com sala escura, com 70 pessoas, a gente tinha que ficar ali revezando e tal. Então começou a foto digital também apareceu na época, tem um monte de coisa que... Mas a estrutura do curso mesmo, de precisar... O que você acha que te ajudou no curso? Se é que alguma coisa te ajudou, quer dizer, o que te ajudou? Disciplina, o que você se lembra que foi importante para a sua carreira posteriormente? A vivência prática no estágio aqui foi muito boa, trabalhar com o pessoal, de sentir como é que é a coisa por trás das câmeras, porque o trabalho aqui não era exatamente jornalístico, era muito mais de produção. Então foi bom para perceber um pouco também, não é só ser jornalista, não é só você sentar aqui e sair falando, você não vai ser a estrela do negócio, você tem também que passar todas as etapas por trás, tem que ajudar também quem está por trás Existe uma estrutura por trás da notícia que não é só o jornalista. Você disse que teu sonho era rádio, você gostava de rádio, e seu trabalho, TCC, foi sobre rádio, e você foi para a rádio. O que você acha que mudou o rádio? Eu sempre lembro os meus alunos de rádio que
A gente sempre ouviu falar que o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Eu acho que eu ouço isso desde garotinho, né? Desde sempre. E a minha visão é que o rádio evoluiu na realidade, né? Ele tem um espaço maior do que era anteriormente. Qual a tua visão sobre isso? O rádio hoje, ele virou um pouco TV também, né? Não tem mais aquela coisa de ser só a voz, de imaginar como é que funciona, tal. Sempre tem uma câmera ali em cima. E acho que o rádio passou por um processo que o jornalismo inteiro está passando, que é meio de inversão. Na época que eu me formei, o jornalista ele fazia uma curadoria do que era importante para noticiar. O gatekeeper, né? E hoje é o contrário. Hoje você vê o que está acontecendo em rede social, o que está dando audiência, e isso te pauta. E aí é uma coisa que pega todo mundo. Mas você acha isso bom? Não. Não acho bom. Porque a gente acaba priorizando muita coisa irrelevante em detrimento ao que de fato precisa ser noticiado. Mas eu sei, eu tenho a impressão que as pessoas estão ouvindo mais rádio. Então porque é fácil, né, de ouvir. Você consegue ouvir no smartphone com ele guardado no bolso, não é que nem televisão que você precisa ficar vendo o tempo inteiro, você precisa parar um tempo para fazer isso. Você consegue botar no bolso e lavar uma louça, você consegue dirigir o carro, você consegue fazer um monte de coisa. Então, acesso para o rádio, que foi sempre a vantagem do rádio, né? E falando em rádio, áudio, a gente pode dizer por aí, como você vê a entrada do podcast e como você vê o consumo do podcast hoje? Que não era uma época que não se discutia no seu curso. O podcast eu acho que é um produto diferente do rádio, né? E o podcast no Brasil também ele é feito de um formato muito ainda... Ele está muito engatinhando, porque se você parar para ver, 90% dos podcasts são 2, 3 pessoas entrevistando MesaCast. Com um convidado. Que é um programa que de é um entrevista, negócio que dura 2, 3 horas, que eles ficam fazendo corte para rede social. E eu sinto falta de roteiro, de coisa documentada, que aí... Vai dar spoiler, o Tomás Caverini vem aqui também. Ele tem um podcast bom, roteirizado, que é uma coisa... que é uma coisa que sente falta, uma coisa que precisa ter mais. Então, mas o Tomás Caverini, o que me parece que é outro tipo. Por exemplo, o MesaCast, que é isso que você falou, eu até vi uma piadinha sobre isso, um cara conversando com o avô dele, dizendo, na tua época tinha? Tinha. Chamava-se entrevista. Entrevista, porque é basicamente isso. O que o Tomás faz, eu acho que é uma coisa mais produzida. Sim. Que não dá para chamar de documentário, mas é muito mais produzido que simplesmente entrevista. É uma reportagem muito mais elaborada, mas é uma coisa que precisa ser mais feita mesmo. O pessoal acha que é fácil fazer podcast justamente porque acha que é só botar você, mais um convidado aqui e sai falando por 2 horas. E não é bem assim. Não precisa ser só assim. A entrevista tem a sua importância, mas o documento, um roteiro bem feito, como é o Medo de Helena em Brasília, por exemplo, também é um outro exemplo muito bem acabado de podcast, e precisa ser mais visitado. E dá trabalho. Dá trabalho, justamente, e aí é um problema, né? Que aí cai até um pouco na questão do pessoal que não tem o diploma, né? Assim, eles acham que não dá trabalho e quando vê que dá trabalho, não acaba partindo no que é mais fácil. Em 2004, o aluno entrava, ou praticamente, mesmo na conclusão, que foi o caso de vocês, já pensando em mídias específicas, rádio, televisão, jornal, revista. Você acha que há um mercado, há um mercado mais amplo hoje para o jornalista, mas ele tem que ser mais comunicador do que só um jornalista, por exemplo? Ele tem que saber fazer mais coisa, na verdade. Eu vou revisar minha questão. No sentido de redação, ou seja, não dá mais para visar uma redação, ele tem que visar um ambiente um pouco maior, mais amplo de trabalho. Não, dá para fazer só em redação. O ambiente que eu trabalho hoje é uma redação quase nos moldes antigos, assim, muito repórter apurando. A diferença é que hoje o repórter ele tem que estar preparado não só para escrever, no nosso caso que é um site, mas ele tem que estar preparado para fazer vídeo, ele pode aparecer num podcast a qualquer momento. Então ele tem que ser mais multimídia do que era em 2004. Como é que vocês têm trabalhado o ChatGPT e a questão da inteligência artificial de forma geral? Como que o jornalista pode aproveitar isso? A gente usa, no Metrópolis, a gente usa o ChatGPT muito para ver as questões de métrica de audiência, que a gente tem uma ferramenta que chama Marfil, que mede a nossa audiência ali. E lá eles têm já uma inteligência artificial que sugere o assunto está indo bem lá, o caso Belo e Graciane está indo bem. Aí vem a inteligência artificial e dá sugestões de pauta para a gente abordar mais esse assunto para conseguir mais audiência sobre o tema. Ou seja, ele acaba sendo benéfico. Ele acaba sendo
o princípio do pauteiro. Batata, tem uma coisa que na tua época a gente não se falava, quer dizer, claro, não se falava em termos, né? Porque tivemos o caso da escola base e tal, mas como que, principalmente no teu site, no produto que você tem, que você acabou de citar um caso de entretenimento, né? Você tem muita fofoca também. Sim. Como trabalhar com essa questão das fake news? Vocês abordam isso? Vocês deparam-se com isso constantemente? Sim, com muito. Posso até citar casos de jornalismo mesmo, por exemplo, o caso do Porsche. O rapaz do Porsche também, vem muita história, chega pra gente lá porque ele estava bêbado, porque ele estava maconhado, porque ele estava não sei o quê. E aí, a gente volta também ao princípio básico do jornalismo, que é a apuração. Para não cair na fake news, tem que apurar mesmo, tem que investigar o que aconteceu direito, tem que falar com os policiais envolvidos no caso, tem que falar com o Ministério Público, tem que falar com família, se possível. É apuração. Isso... Eu ia te perguntar justamente sobre a apuração. Como é que você trabalha, porque você disse, no nosso caso, o teu caso é uma redação, mas número de funcionários, por exemplo, há número de funcionários suficientes para isso? No nosso caso, sim. A gente tem, o Metrópolis hoje está com 15 repórteres. 15 repórteres e 4 editores. Então a gente consegue, e tem repórteres muito bons que são especializados em apuração mesmo. A gente tem um cara específico de segurança pública, uma pessoa específica para educação, 2 pessoas para política. Então cada um deles tem lá as suas fontes, a gente consegue apurar. Tanto que a sucursal de São Paulo hoje é muito elogiada até fora, porque o Metrópolis ele pegou uma má fama, né, de site muito direcionado para fofoca e tal. Mas aqui em São Paulo a gente já começou a pautar muitos outros veículos. A gente pega a Folha de São Paulo, o Metrópolis descobriu isso aqui, segundo a apuração do Metrópolis, e confirmado pela Folha, confirmado pelo UOL, confirmado pelo Estadão. Então isso é um trabalho de apuração, de descobrir a notícia e fazer o trabalho bem feito. Citando essa questão da apuração, como é que você avalia o jornalismo praticado no Brasil hoje? A gente tem muitas críticas de forma geral, a gente passou um período onde o jornalismo ficou numa ideia de que, bom, não é necessário mais jornalista, todo mundo escreve, todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Como é que você analisa o jornalismo hoje brasileiro? Não, o jornalismo ainda é fundamental, até pela polarização mesmo, por essa disseminação de fake news que existe. Tem que saber muito diferenciar o que é um veículo sério, o que não é um veículo sério, porque tem muito veículo que é bancado por gente que tem interesses, então acaba fazendo uma notícia que é do interesse da pessoa. Então é fundamental no sentido de, esse aqui eu posso confiar, esse aqui vai me falar, não vou dizer 100%, não vai falar a verdade, mas vai me dar uma notícia que eu vou conseguir pensar nela sobre o que eu concluo de acordo com o que esse cara escreveu. Tá. A gente tem sempre a preocupação que o aluno não saia com a cabeça voltada a um veículo específico, né? Mas digamos que na sua época a gente tinha preocupação que saísse um jornalista para a redação, de certa maneira. Como é que está o mercado hoje para esse cara de comunicação, para esse jornalista? Quer dizer, quais os ramos que ele pode seguir, ampliando a área além da redação? Saindo da redação, tem assessoria de imprensa, que também está meio precarizado, né? Porque na nossa época, a gente fala, se a gente não conseguir cumprir o sonho da redação, a gente vai pelo menos ganhar bem esse assessor. E já não é mais o caso. E tem também comunicação interna de empresa, tem muita coisa, muita empresa de marketing usa o trabalho de jornalista, então acho que o mercado é amplo. Não é só os grandes veículos, não, na realidade, né? Até porque os grandes veículos são cada vez menores, né? Cada vez menores e em menor quantidade também. Tá. Desses veículos que você passou, o primeiro veículo seu foi rádio. Foi rádio. Foi na Rádio Dourado, que aí virou Estadão. Que era trabalhando com SPT, que era uma experiência interessante. Fala um pouquinho pra gente desse período aí. Cara, a rádio me formou muito no dia a dia. Assim, a gente sai da faculdade achando que é uma coisa e chega na vida real e é outra. Você sai achando que vai fazer uma coisa relevante, chega no mercado e tem que saber. Você tem que fazer o que deve ser feito. Porque tem muita gente lá que já tem as estrelas da casa que você acaba sendo coadjuvante para eles. Aí vai. Mas o rádio me deu a vivência do dia a dia mesmo. Mas essa experiência esportiva, né? Juntar com uma emissora conceituada no esporte, foi uma experiência que eu lamentei quando acabou, por exemplo. Foi porque o trabalho era bom, né? Mas a rádio ela caiu
a parceria ela caiu num erro que foi fazer jornalismo para jornalistas, que é um caminho também muito perigoso. Você acaba fazendo um bom trabalho, mas quem ouve também é só jornalista. Você não acaba atingindo o povo. E aí qual que é o objetivo no fim das contas? Você informar bem para 10 pessoas ou você informar bem para 2 milhões? Então a rádio ela teve esse problema no meio do caminho, mas o trabalho, a parceria, e até porque os repórteres da ESPN também eram muito bons, né? Eles conseguiam trabalhar, fazer as junções com o trabalho do dia a dia, eles não ficavam só focados em esporte. Então tinha um problema de política envolvendo um presidente de clube, eles entravam e falavam bem também sobre isso. Então a parceria ela foi boa nesse sentido, ainda mais uma emissora que não tinha a menor cultura esportiva. Era uma emissora que dava resultado de jockey. Era um diferencial e, no meu caso, transmitia a Champions, né? Então. No futebol de rádio, que Futebol não tem nenhuma, não sei qual a razão, nenhuma emissora de rádio transmite a Champions. Pelo menos eu não tenho essa informação. Não, acho que a Band News chegou a transmitir uma época, né? Logo depois Não lembro, do fim não da lembro. parceria, mas também eles pararam. Mas eu acho que aí também é muita questão de direito autoral. É muito caro você sim, transmitir. é muito caro. E aí as emissoras não pagam. Você acha que o esporte ainda tem um caminho muito longo a ser explorado no rádio especificamente? Tem, poxa. Acho que o esporte ele foi feito para o rádio. Se você parar, se você desligar a imagem da ESPN do Sport TV, você tem uma rádio. O que eles fazem lá não precisa muito de imagem, é só fazer reprise de gol. Mas e o rádio, que é uma coisa que eu não entendo, por que o projeto da Bradesco não deu certo? Que era eles tinham uma rádio esportiva 24 horas. Relacionado com a Bandeirantes. Né? Também foi que poderia ser um negócio muito legal e eu também lamentei bastante, também acompanhava como ouvinte constantemente. De forma geral, Batata, vendo a sua carreira 20 anos depois, vendo um curso 20 anos depois, valeu a pena fazer jornalismo? Valeu. Eu acho que eu tenho uma carreira bem digna, uma carreira sólida, acho que eu passei por bons veículos, acho que valeu a pena sim, acho que eu cumpro bem o ofício hoje, aprendi bem as lições ensinadas aqui no Mackenzie. Então não foi em vão. Não foi em vão. Não foi em vão, consigo viver do jornalismo hoje. Então... Batata, obrigado pela sua presença, é muito legal ter essa turma, né, esses 20 anos depois, eu espero que a gente consiga fazer um evento aí com vocês para comemorar de certa maneira, né, e saber que muita gente, pelo que eu tenho conversado da sua turma, mesmo que não esteja na redação, está na área de comunicação, né, ou que utilizou de alguma maneira o conhecimento do curso para a área que, educação, por exemplo, muitos foram para educação também, isso é bastante interessante. Eu que agradeço o convite. E espero estar aqui para 25, para 30 anos, para 40 anos. Vai estar. Obrigado, viu?